Você está bem? Eu também estou bem. Obrigado, louvor. Você pode aplaudir esse ministério do louvor, amém? Aleluia. Deixa eu só te falar uma coisa. Você não está aplaudindo Jesus, tá? É o departamento de música. Tá tudo bem, amém? Você pode se assentar por um instante. Aleluia. Meu nome é Jairo, né? Sou pastor na Igreja Verbo da Vida em Trindade, Goiás. Eu acho que quando se fala em Goiás, você pensa em gado, né? Em bois. É também, mas lá também tem uma cidade, tá, irmão? Tá tudo certo. Estou aqui com a minha esposa Daniela. Glória a Deus, ela pôde vir. Se coloque de pé para que vejam a sua beleza. Depois ela conversa comigo e tá tudo certo. Amém? Pastor Rômulo, obrigado pelo convite, né? É uma honra estar aqui e um prazer poder servir vocês. Irmãos, quando estava aqui tocando louvor, antes de eu começar a ministração, veio um parecer no meu espírito a respeito do que vai acontecer aqui nessa manhã. E algo que veio é que haverá mudanças de rota nessa manhã. E eu vou falar um pouco sobre caminhos, né? Na verdade, o tema da ministração é o que você está fazendo no caminho. Eu acredito de uma iluminação do Espírito Santo no seu espírito para você enxergar a placa da maneira como Ele quer que você enxergue. Eu não sei se você já percebeu, nós somos seres humanos e temos várias percepções. E às vezes nós não vemos o que está escrito na placa, mas pela percepção das letras, você percebe que... Ô glória, o negócio aqui é diferenciado. Mas você sabe que quando anuncia o culto de domingo, está faltando uma letra ali, não é verdade? Mas pela sua percepção, você sabe que está escrito domingo ali. Então o que Deus está querendo dizer para mim e para você, pelo que eu entendi no meu espírito, é que não pode faltar letras nas informações que Deus quer te dar. Entenda bem, eu estou falando de algo espiritual, não tem problema nenhum faltar letra no domingo, é até uma chamada e achei muito interessante, muito bonito. Para quem inventou isso ficou muito bacana, mas trazendo para as coisas espirituais na sua vida. O que Deus traz para você é nítido. A informação que Ele traz para mim e para você, ela é nítida. Não podemos enxergar aquilo que é espiritual numa percepção natural. Por sermos inteligentes, por sermos formados ou por sermos capazes. Mas devemos enxergar aquilo que é espiritual no nível espiritual. Lá em Efésios capítulo 1, do versículo 14 em diante, naquele miúdo ali dos versículos, está querendo dizer o seguinte: Paulo faz uma oração pedindo ao Deus nosso Senhor Jesus Cristo que vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento dele, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. Numa outra versão, vai seguindo esse versículo e diz o seguinte: para que você não somente entenda ou compreenda a palavra, porque lá fora tem muitos que entendem e compreendem a palavra, mas que você experimente a palavra, você vivencie a palavra. Em meio às tribulações você consegue rir, em meio às dificuldades você consegue rir. E em cima disso, quando o pastor estava falando aqui nas ofertas a respeito da obra, Scott Webber, você conhece ele, já veio nas conferências de ministros, um homem de Deus, e ele relatou certa vez uma história a respeito de Oral Roberts, que na década de 70, 80, 1974, alguma coisa assim, nesse miúdo aí, e Estados Unidos estava passando por uma crise econômica, e Oral Roberts estava construindo um hospital, e o Scott Webber perguntou para Deus: Deus, esse homem, ele não bate muito bem da cabeça, como assim ele vai construir um hospital em meio a uma crise no país? Desculpa a expressão, mas falando popularmente, ele é um doido. O que é isso? Ele está sem juízo na cabeça dele. E olha só o que Deus respondeu para Scott: eu fiz isso para abençoar vocês, para livrar vocês dessa crise. E quando o pastor falou, em meio a uma crise, em meio a uma dificuldade, Deus mandou fazer algo, irmãos, você tem que participar disso. Você tem que, melhor, graças a Deus, e eu prolongo aqui as palavras do pastor de gratidão àqueles que estão ajudando. Irmão, faça mais. Fique atento às sinalizações, porque as sinalizações, quando você fica atento às sinalizações, você entende que recurso abundante está chegando na sua vida para algo específico. Lá na igreja nós começamos o rema esse ano. Você fica feliz comigo? E eu percebi na igreja algumas pessoas que há um bom tempo estavam patinando, não estava conseguindo avançar financeiramente, e Deus começou a fazê-las avançarem. E interessante saber que a maioria delas são pessoas que não estavam fazendo o rema ainda e que queriam fazer.
E algumas delas não entenderam a sinalização, dizendo para elas: eu estou trazendo esse recurso para algo específico. Eu estou trazendo esse recurso para você fazer o rema. Mas queriam entender uma placa, uma sinalização espiritual de uma percepção natural. Pensando da seguinte maneira: agora a pessoa tem caráter, né? Agora a pessoa quer pagar as contas. Agora a pessoa quer melhorar a sua vida. E ela dizia assim: não, esse recurso veio porque Deus está me ajudando para eu pagar as minhas contas. Eu não estou dizendo que você não deve pagar as suas contas. Mas o que eu estou querendo dizer para você, e eu não consigo ser mais claro que isso, mas eu peço a ajuda do Espírito Santo, é para mostrar para você que a sinalização de Deus não falta letra, não falta sinalização, não falta. É como parece que Deus às vezes tem que descer do céu e chacoalhar você e falar assim: enxerga, meu filho, esse trem aqui trem é do Goiás, tá, irmão? Eu acho que eu estou começando a ficar muito à vontade aqui. Daqui a pouco eu vou falar que você está um beiço de pulga para fazer a vontade de Deus, mas está tudo certo. Sabe o que é um beiço de pulga, né? Uma distância, uma pequena distância, mas está tudo bem. Graças a Deus, está tudo bem, irmão. Eu sei que na frente ficou tudo bem. Você pode rir, irmão, não tem problema não, porque eu rio de você também. Aleluia, glória a Deus. Gente, né? Ó, começou a manifestação aí. Então isso veio ao meu espírito. E antes de eu chegar aqui nesse lugar maravilhoso que vocês têm, praia, aleluia, eu ligo para o meu supervisor, né? Eu liguei para ele nas férias, liguei para o meu pastor nas férias, pastor Joselito, supervisor lá de Goiás e de Brasília. E quando eu mandei mensagem para ele, ele respondeu assim: meu filho, diga praia, porque ele estava de férias na praia. Aí eu: rapaz, a Bíblia fala para eu me alegrar com que se alegram. Oh, glória a Deus, minha hora vai chegar, e minha hora chegou, estou na praia, amém? Irmãos, o que você está fazendo no caminho? Quero ser bem pontual aqui com você. Lá em Lucas capítulo 24, versículo 13, vai falar de 2 discípulos no caminho de Emaús. E é interessante que eles estavam falando de uma notícia que eles não estavam crendo que tinha acontecido, que era a respeito de Jesus o Nazareno, que ele iria morrer e ressuscitar, mas só que eles não sabiam ainda que ele tinha ressuscitado. E ele fala que os olhos do entendimento deles, os olhos deles estavam obscurecidos, ou seja, eles não estavam enxergando que aquele que tinha morrido e ressuscitou estava do lado dele batendo papo com eles. A placa está na sua frente, irmão, batendo papo com você. E ali eles estavam, e ele falando a respeito dessas coisas. Rapaz, ele pegou lá do Antigo Testamento, foi para a Nova Aliança, e Jesus ali batendo papo com eles. Mas, num dado momento específico, eles se assentaram à mesa e comeram pão. E ali as escamas dos olhos caíram. A palavra de Deus é o pão, é o seu alimento, também é a água que limpa, mas também é o seu alimento. Quando você se assenta diante da palavra, quando você tem comunhão com a palavra, os seus olhos, as escamas dos seus olhos vão cair, e você vai enxergar quem você é, quem Deus é, e para onde você tem que ir. Algo que veio ao meu coração também foi a respeito do avião. Quando ele aterrissa no aeroporto, quando ele não consegue aterrissar, tá tudo certo para ele aterrissar, mas ele recebe uma mensagem: levanta voo de novo. É arremetar. Irmão, não fale em línguas não, alguém interpreta aí para mim. Arremeter. Aí ele faz esse negócio que você falou aí, ia falar trem. Falei. Aí ele levanta voo de novo. Eu percebo, irmãos, que algumas pessoas aqui nesta manhã, elas estão pensando que vão aterrissar no aeroporto correto, mas Deus está te dizendo: não é aí. Mas eu estou sem combustível. Mas tem tribulação nesse avião. Mas não é tempo de você desistir, e não é tempo de você descer nesse lugar. O seu voo ainda não acabou. Mas eu sou tão velho, mas eu sou tão pequeno, mas como eu vou fazer isso, fazer faculdade, estudar, como é que eu vou participar do empreendedorismo da igreja, desse departamento, se eu nem empresário sou?
Fique atento à sinalização do céu para a sua vida. O que você está fazendo na sua caminhada, meu irmão? O que você está fazendo no caminho? Falando de uma notícia que já aconteceu, sabendo que aquele que está te dando a notícia está dentro de você, querendo trazer espírito de revelação, de sabedoria para a sua vida. Não aterrisse, meu irmão. Aleluia. Meu Deus, tu és maravilhoso. E o que falar da mulher do fluxo de sangue de Marcos capítulo 5? Uma mulher que veio de um lugar e ela sabia que Jesus iria passar por ali. Você pode ler em Marcos capítulo 5, que começa falando a respeito de Jairo. E no meio do caminho, ou seja, nessa transição de Jairo até a casa de Jairo, uma mulher tocou em Jesus. Porque ela dizia em seu coração, o que ela dizia? Se eu tão somente tocar as suas vestes, eu sararei ou serei curada. Ela dizia, lá em Romanos fala que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ela dizia, ela ouvia, se eu fizer isso vai acontecer, se eu fizer isso vai acontecer, se eu fizer isso vai acontecer, se eu fizer isso vai acontecer. E Jesus, você conhece a história, você que não conhece, você pode ler Marcos capítulo 5, eu vou tentar resumir aqui. Jesus, ele diz, de mim saiu poder. E os discípulos falaram, como? Se a multidão te oprime, se a multidão te aperta, como que de você saiu poder? Saiu virtude, é porque alguém tocou diferente. Como aquele irmão conseguiu chegar ao destino dele? Como aquele irmão conseguiu alcançar o objetivo dele? É porque ele não é multidão. Ramanasombros. Espírito de Deus, tua palavra diz, Pai, que esses sinais seguirão aqueles que crerem. Eu peço a ti, Pai, que comece a manifestar os teus sinais aqui nesta manhã, em nosso meio. Libertação, libertação acontecendo. Libertação acontecendo, libertação em nome de Jesus. Tristeza vai embora agora em nome de Jesus. Depressão vai embora em nome de Jesus e não voltem mais. E não voltem mais. Porque sobre os filhos de Deus está o Espírito do Senhor. Dentro deles está o Espírito do Senhor. Não está a doença, não está a enfermidade, não está a depressão, está o Espírito do Senhor. E já que está o Espírito do Senhor, está a sabedoria, está a alegria, está a vida de Deus. Aleluia. Interessante, lá em Atos capítulo 6 fala de Paulo, que ele teve uma visão, e que um homem apareceu para ele e disse assim, passa a Macedônia e ajuda-nos. Talvez você conheça essa passagem. E Paulo prontamente se ajeitou para isso, e ele foi nessa caminhada. Mas só que lá no final, você vai ver que ele acaba na prisão. Paulo e Silas na prisão. Irmãos, eu não estou lendo o texto, mas eu estou falando ele para você poder estudar, que eu quero aproveitar o tempo que Deus já começou a fazer aqui nessa igreja, antes dela existir aqui. Eu não vim trazer nada novo, eu só vim pregar o que o seu pastor já prega, só vim falar o que ele já fala. E se eu estou falando já o que ele já fala, é porque precisa ser lembrado, é porque é desejo do coração dele que você avance. Deixa eu abrir um parênteses aqui para você, antes de continuar a falar da caminhada de Paulo, só nesse capítulo 6 de Atos. Irmãos, eu convivi com esse casal aqui esse final de semana. Eles amam vocês. Irmãos, eu tive um pai, meu pai faleceu tem mais ou menos 2 anos. 2 a 3, fazer 3 anos, né? Mais ou menos. E eu lembro que na minha imaturidade eu não entendia a maturidade do meu pai. O que quer dizer isso, Jairo? Que o maduro, ele sempre vai entender o imaturo, mas o imaturo nunca vai entender o maduro. Ele nunca vai entender que num tempo de sol como esse, a mãe fala, leva o guarda-chuva, ele vai pensar, minha mãe... Não, ela só está sendo mãe.
ela está só trazendo para você o que está escrito na placa. E você está enxergando outra coisa, porque você está enxergando de acordo com o que os seus olhos naturais estão vendo. Eu não estou dizendo que a mãe está enxergando o espiritual, não é isso, mas você está entendendo que eu estou falando de coisas naturais e também trazendo coisas espirituais nesse miúdo todo aí, sim ou não? Tem coisas na vida desse casal, irmão, que eles estão vendo lá na frente. Eles estão vendo sua vida lá na frente. E talvez estão dando direções e ordens agora que você não está entendendo. Então, irmãos, com muito amor no meu coração, inclina a sua cabeça. Não seja como o povo de Israel de dura cerviz. E quando Deus falava com eles, ou quando Deus falava através de Moisés para a vida deles, eles ficavam com altivez. E por causa disso, só 2 de suas famílias entraram na terra prometida. Eu posso ouvir um amém? Amém. Oh, já bastou, era só um, mas está tudo bem. Aleluia, esse casal é uma bênção. Então o que vier da vida deles, irmãos, entenda como vindo do céu. Talvez não venha do jeito que você quer. Talvez não venha do jeito que você quer, mas com certeza vai ser o melhor para a sua vida. E não vem, irmãos, com essa, assim, falo com muito respeito. Às vezes a pessoa fala assim, não, mas como é que eles falam assim comigo? Do jeito que eles estão falando. Porque quando você reclama, como é que fala assim comigo, já tem uma carnalidade dentro de você aí, irmão. Você pode rir um pouquinho por causa disso? Porque se eu já estou reclamando da forma que está falando comigo, já estou carnal. Então, qual o caminho que você está trilhando na sua vida? Às vezes a nossa carnalidade, às vezes não, sempre a carnalidade vai atrapalhar de você enxergar da maneira correta aquilo que está sendo lhe mostrado. Eu não enxergo o que vai acontecer lá na frente, mas eu sei que eu tenho um bom pastor, que é Jesus, que colocou pastores sobre a minha vida para me mostrar o caminho, para me direcionar, ou para dizer para mim, ore mais um pouco, faça um jejum, congregue mais, sirva mais. Aleluia. Então, em Atos capítulo 6, você vai ver que Paulo e Silas estavam na prisão. E o que eles fizeram nessa caminhada difícil deles? Eles não reclamaram. Como é que Deus fez isso com a gente? Como é que aconteceu isso? Não. Eles simplesmente, e aí Silas, vamos louvar? Entenda bem, irmãos, eles não adoraram a Deus. Na questão de se prostrar, eles louvaram. Louvar é você fazer um show. Você sabe fazer um show? É uma pergunta para você. Você sabe fazer um show? Você é da fé? Amém. Quem é da fé, levanta a mão. Posso testar? Então faça um show aí. Glória a Deus. Faz um show. Irmão, isso é um show, isso é torcer para o time, isso é um show, irmão. Agora eu te pergunto, eu tive alguma motivação natural para fazer esse show? Eu perguntei se você é da fé, você mentiu? Então faça o show. Tá melhorando, tá melhorando. Remas, hey, ha, ha, ha. Esse show você não paga. Esse show já foi pago há mais de 2000 anos atrás. Essa é a minha e a sua caminhada cristã. Irmãos, eu não estou zoando você, eu não estou brincando com você. Eu só estou dizendo para você que a fé precisa ser vista. Na sua caminhada, a fé precisa ser vista. Na sua caminhada, a fé precisa ser vista. Arregala esses olhos grandes aí para o seu irmão e fala assim: a sua fé precisa ser vista. Fala para ele: a sua fé precisa ser ouvida. Efésios capítulo 5, versículo 18. Não vos embriagueis com vinho que há dissolução e contenda, mas o quê?
A minha fé precisa ser ouvida. Mas enchei-vos do Espírito Santo. De que maneira? Falando entre vós. Venha cá, meu irmão, por gentileza. Falando entre vós. Rapaz, essa visão que Deus deu para o pastor, essa obra vai acontecer. Eita glória! Aí você fala para mim, já está acontecendo, irmão. Já está acontecendo, irmão. Contas pagas e dinheiro sobrando. Já está feito. Contas pagas e dinheiro sobrando. Aleluia! Não vai faltar. Vai sobejar. Porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Uhul! Falando entre vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Aí fala, dando sempre, dando graças, sempre, 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 sempre. Rapaz, mas deixa eu ver um negócio aqui. Sempre dando graças a Deus por tudo. Porque pode não ter nada, mas eu tenho onde colocar, porque já chegou. Aí eu me encho do Espírito quando eu converso com meu irmão falando coisas espirituais. Irmãos, Deus é bom, né? Aí eu estou me enchendo do Espírito. Eu não vou ficar falando o que o mundo fala. A economia, a situação, a circunstância. Eu sei que eles vão falar para você assim, você é doido. Ó a perseguição. Ó, aí você sendo perseguido por amor a quem? Aí lá em Atos, você, não sei se você já leu Atos, mas quando você lê Atos, você percebe o que é a igreja. Porque eles se alegravam por causa da perseguição. Porque as pessoas falavam assim, como pode o seu pneu careca não tem calota, seu carro velho, e você ainda fala sobre prosperidade, porque assim aconteceu com Kenneth Hagin. Ele pregava sobre prosperidade, mas ele não estava vivendo a prosperidade, mas só que ele entendia que ele não ia, que a palavra de Deus não muda, mas que ele muda. E quando eu falo a palavra, eu me torno igual à palavra. Aí eu chamo isso de transformação por contemplação. De tanto eu contemplar, eu me torno igual. De tanto eu contemplar, eu me torno igual. De tanto eu contemplar, eu me torno igual. De tanto eu ler a palavra, de tanto eu partilhar a palavra, de tanto eu sentar à mesa com as pessoas e falar a palavra, eu vou falar a palavra, eu vou viver a palavra, eu vou pensar a palavra, eu vou enxergar a palavra, eu vou ver as sinalizações corretas para a minha vida, para a minha família, para a minha casa. Pastor, mas eu tenho vergonha. Cristo levou sobre si. O que você tem que fazer é exercitar. É começar a ter uma confiança que aquilo que você está fazendo, você está crendo em Deus. E a fé vem pelo? Então eu vou ouvindo a palavra, e a fé vai chegando. E a fé vai chegando. Eu não lembro quem disse, mas antes de prosseguir aqui, Salmos 23 fala que o Senhor é o quê? E pelo fato de ele ser o meu pastor, como diz o pastor Joselito, deixa eu molhar a palavra. Não sei se ele aprendeu aqui ou se é dele, mas vamos lá. Glória a Deus, sarado e curado. O Senhor é meu pastor, e pelo fato de ele ser meu pastor, nada vai me faltar. Deitar-me faz em verdes pastos, não é isso? Guia-me mansamente às águas. Em outro lugar fala, Deus dá aos seus amados, ou enquanto descansa, enquanto dorme, não é verdade? Deixa eu falar para você solteiro. Deus deu Eva para Adão quando ele estava o quê? Não é para você ficar dormindo direto, não. Aí você já aproveita, está escrito que tem que dormir, pastor. Minha amada vai chegar. Não, vem com essa conversa, não. Eu conheço um pouco o pastor de vocês, eu sei que ele é arrochado ali com os homens. Deus dá aos seus amados enquanto eles descansam. Enquanto eles não pensam, não ficam se preocupando ou se ocupando antes daquilo. Ele anda no caminho. Deitar-me faz em verdes pastos. A ovelha come o quê? Lá em Trindade, num reino tão distante, existe um fazendeiro lá que
eu sei que ele faz isso. E ele tem muito milho. E ele também tem muito porco. Mas muito pouco, irmão. É uma porcaria total, assim. E lá, por ele ter muito milho, ele espalha o milho na fazenda dele, num determinado local, curral, né? E ele coloca os porcos para dentro. Os porcos comem tanto, e ainda tem comida, e eles dormem sobre a comida. É fartura, não é? A ovelha, ela deita onde? O pasto é provisão. Deitar me faz. Ele te faz descansar. Sobre a provisão. Se você não está conseguindo enxergar isso, meu irmão, eu peço a Deus do meu Senhor Jesus Cristo que vos dê em seu conhecimento, espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que você veja. O que você está sentindo aí dentro de você agora é do Espírito Santo, é obra do Espírito. O diabo não está aqui não, irmão. Aleluia. Deixa eu prosseguir aqui. O que falar do povo de Israel? Quando eles estavam no deserto, receberam uma palavra e caminharam aqueles 40 anos no deserto, não foi isso? Aos estudiosos que estão aqui, só para saber se você é estudioso, 40 anos, é isso? Eles passaram esse tempo no deserto. Quando chegou no momento de conquistar a terra, Moisés fala para ele, está lá em Números 13 e Números 14. Aí ele pede para separar os espias, dá o nome deles. Aí um é o espia Josué, um dos espias, Josué e Caleb. É que eu estava tentando lembrar o outro nome de Josué antes de Moisés chamar ele de Josué. Depois você vai ler lá em Números 13 e 14. E ali ele chama esses 12 espias para espiarem a terra. Eles tinham uma palavra, que Deus iria levar eles para a terra, que emana provisão. E nessa caminhada muitas coisas aconteceram no caminho. E na caminhada se descobre o caráter da pessoa. Se descobre a incredulidade, se descobre a carnalidade, mas também se descobre a fé. Se descobre crescimento, porque você não precisa permanecer incrédulo, pode haver crescimento na caminhada. Se um dia de repente você se desviou ou pensou outra coisa, você pode ser renovado, você pode ser perdoado e caminhar novamente no propósito daquilo que Deus te chamou para caminhar. Mas Josué e Caleb permaneceram, e quando chegou no momento exato, o que aconteceu? Só eles dois e suas famílias entraram na terra prometida. E eles ainda falaram para o povo, gente, fica quieto. Caleb falou, fica quieto, gente. Eia, subamos e possuamos a terra, porque é nossa, porque certamente, é certo. Ah, mas tem isso, mas tem aquilo. Eu não quero saber o que tem, eu quero saber o que eu tenho. Porque o que eu tenho, independente do que tem lá, já é meu. Eu vou te dizer uma coisa, eu vim aqui nessa manhã para receber da unção que está nessa igreja. O pastor falou aqui, há uma unção de crescimento, eu pego essa unção para a minha vida. Você vai ouvir falar de Trindade por causa da unção que está sobre esse lugar. Não se deixe transformar pelo caminho, ou pelo que seus sentidos lhe dizem, mas ande aqui na terra, como aquele que está no caminho, ou seja, se deixe transformar por aquele que é o caminho. Coloca para mim, por gentileza, Evangelho de João, capítulo 14. Isso, capítulo 14, versículo 6. Você pode abrir aí? Oh, glória, chegou. É Alice o nome da irmã? Alice, deixa eu te falar uma coisa. O pastor te chama de Alexia quando você está de serviço, ou chama quem está de serviço de Alexia. Eu não sei como funciona aqui. É só você? Então você é mais privilegiado ainda.
Não deixe o diabo tirar isso de você. Quando eu estava aqui pensando, gente, o pastor chama ela de Alexa, será que ela, como é que ela, fiquei cuidadoso quanto a isso, eu fiquei assim, rapaz, a igreja é dele, vou me meter nesse negócio não, mas o Espírito Santo ministrou algo no meu coração, porque não é um homem comum que está trazendo esse nome para você, é o seu pastor, e a Alexa, ela é muito inteligente, e você, por Deus, você sempre será usada para coisas boas. Seja mesmo, continue sendo mesmo esse instrumento. Não se importe que os outros pensem, que os outros falem, não. Amém? Fica firme. Aleluia. Só vai melhorar. João capítulo 14, versículo 6, fala o que, igreja? Leia para mim, por favor. Rapaz, vocês estão lendo línguas estranhas, hein? Vocês são velhos. Vamos lá. No 3, hein? 3. Deu um delay. Se vocês realmente me conhecem, mas Filipe disse, Senhor, mostre-nos o Pai e ficaremos satisfeitos. Pode ir passando. Jesus respondeu, Filipe, estive com vocês todo esse tempo e você ainda não soube quem eu sou. Continua aí, não tira não. Quem me vê, vê o Pai, então por que me pede para mostrar o Pai? Jesus respondeu, Filipe, estive com vocês todo esse tempo. Todo esse tempo Deus está mostrando placas para você. Saia da sua percepção. Vai para a percepção espiritual. Saia da percepção natural. Vai para a percepção espiritual. Porque dessa forma você vê o Pai. Não peça para Deus aquilo que já é teu. Mas ordene aquilo que é teu para que venha. É teu, irmão. Passa, por favor. Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são minhas, mas de meu Pai, que permanece em mim e realiza suas obras por meu intermédio. Apenas creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim, ou creiam pelo menos por causa das obras que vocês me viram realizar. Você já viu a obra de Jesus? Então creia, pelo menos pelas obras. Eu lhes digo a verdade, quem crê em mim fará... Isso é verdade em você? Então não ouça como se já estivesse ouvido. Kenneth Hagin, ele fala que ele não ouvia a palavra como se já estivesse ouvido. Ele sempre ouvia a palavra com inspiração, como se fosse a primeira vez, com desejo. Ele já ouviu sobre fé várias vezes, ele pregava muito sobre fé, mas quando ele ouvia algum ministro falando sobre fé, ele vibrava. Passa, por favor. Vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome, e eu vou pensar em fazer, e eu vou ver quantos pecados você cometeu, e eu vou vasculhar o seu CPF para ver como é que está a sua vida. Sim ou não? Você tem certeza disso? Por quê? Porque está na palavra de Deus, para que o Filho glorifique o Pai. Sim, peçam qualquer coisa no nome de Jesus. É isso que está escrito ali? E ele faz o quê? Mas por que não está fazendo? Mas por que não está acontecendo? Deve ser porque meu pai pecou, minha mãe pecou. Por que ele não está fazendo? Hein? Deixa eu te falar, meu irmão. Ele não está fazendo porque ele já fez. Ele não está fazendo porque ele já fez. Porque já está pronto, porque já é seu. O que eu tenho que fazer é trazer a existência. É chamar. Chamar não é grego, é chamar de chamar mesmo. Parece que tem uma palavra grega, né? Palavra grego chamar. Não, chamar é chamar.
Venha, venha, provisão, venha, se manifeste. Agora, para muitos, percebo isso também. Para muitos já se manifestou, mas não estão sendo gratos e nem reconhecendo o que já aconteceu. E por não reconhecerem que já está vivendo, entenda bem, você vai chamar para manifestar, vai chamar a existência, mas para muitos já está existindo, mas não está reconhecendo que já está existindo. E por causa disso vai começar a haver falta, porque não está sendo grato àquilo que Deus te deu. Entenda bem, não estou dizendo que Deus vai tirar de você, mas por não reconhecer aquilo que está acontecendo, você acaba perdendo. E na gratidão que vem a multiplicação. Pai, levantou o cesto, levantou os 5 pães e 2 peixinhos, 3 peixinhos, enfim, cada um fala uma contagem. Levantou e deu o que? Deu graças. E na gratidão a multiplicação. Graças a Deus por essa igreja, graças a Deus por esses membros, graças a Deus por essa igreja, graças a Deus por essa construção. Irmão, entenda o que eu vou te falar aqui agora. Faça mesmo, entregue mesmo o seu coração. Deus sabe do seu coração, mas precisa se manifestar a fidelidade do seu coração. Porque você não começa no grande. A palavra fala que quando eu sou fiel no pouco, sobre o muito eu sou colocado. Nesse tempo, Deus está te preparando no nível de fidelidade para te colocar sobre o muito. Mas não pense você que é para coisas individuais. Eu estou falando de algo específico e vou lhe dizer agora. Eu estou falando a respeito do crescimento desta igreja. Eu estou falando de um crescimento físico, estrutural. Não sei se vocês vão comprar o quarteirão. É isso mesmo, deixa eu repetir para ficar mais claro. Eu não sei se vocês vão comprar o quarteirão ou se vão para outro lugar, eu não sei. Eu sei de uma coisa, é da vontade de Deus que aconteça. Porque João Pessoa, Portal do Sol ou outro bairro, setor que precise, todos precisam da palavra de Deus. É para este fim, um fim proveitoso. Um fim proveitoso, mas é necessário uma fidelidade que para você é pouco, para mim isso aqui já é muito. Porque eu ainda não cheguei nesse patamar ainda não, mas estamos sendo fiéis no pouquinho, para chegar ao pouco e depois ao muito. Aleluia. Onde eu estava? Aqui, né? Então vamos lá. Pensou que estava perdido, né? Mais ou menos. Sim, peçam qualquer coisa em meu nome e passam, por favor. Se vocês me amam, quem ama Jesus? Não precisa levantar a mão. O quanto da palavra você medita? Por quê? Eu amo a minha esposa. Como é que ela sabe que eu a amo? Porque eu estou aguentando ela até hoje, irmão. A irmã ali, ó, já. E ela é forte, né? Deixa eu ficar esperta aqui, sair perto da escada, dá tempo de correr, né? Ela também tem um filho ali, tem uma esposa. Tem a igreja, misericórdia. Sangue de Jesus tem poder. Deixa eu voltar aqui. Ela me aguenta, irmão. Isso é uma demonstração de amor. Aí Jesus, ele fala assim: se vocês me amam, o que eu tenho que fazer para demonstrar amor para Jesus? Siga líder. Irmão, se meu líder correr, eu vou correr. Se meu líder gritar, eu vou gritar. Não, o que é isso? Rapaz, eu quero participar disso. Eu quero fazer o que ele faz. Eu estou junto, eu estou junto. Porque Jesus falou, quem comigo não ajunta, ó, espalha. Eu estou junto. Eu estou junto dessa visão. Essa visão está dentro de mim, eu me visto dessa visão, essa visão me veste, e daí vou seguindo. Que isso, você está fazendo isso para homens? Não, estou fazendo isso para Deus. Vamos lá, se vocês me amam, o que eu tenho que fazer? Obedeçam os meus. Agora, qual é o mandamento na nova aliança? Amar uns aos outros. Como Ele ama.
Eu não vou falar sobre isso, não. Se o pastor quiser. Passa, por favor. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro encorajador, que nunca os deixará. Esse encorajador, o consolador, é o Espírito Santo. Esse encorajador, ele está todo o tempo com você e comigo. Então, na caminhada que você está, Ele está ali. Mas só que Ele não vai te bater, Ele não vai colocar enfermidade em você para você aprender a ficar no caminho. Não! Ele não vai fazer isso. Ele não é colocador de enfermidade. Ele é o quê? Encorajador. Ele vai te encorajar, não a fazer coisas erradas, mas a te dar força para sair da coisa errada. É o Espírito da verdade. É o Espírito da verdade. O mundo não pode receber, pois não vê e não conhece. Mas vocês, pois Ele habita com, agora e depois estará com vocês. Eu falei para você, para não se deixar transformar pelo caminho ou pelo que seus sentidos lhe dizem. Esse caminho da terra, eu estou falando os sentidos, o que você está sentindo. Você não se permitir transformar por ele, ao ponto de dizer, esta minha dor de cabeça, esta minha diabetes, não, ela não é sua, ela é do diabo. Essa dor nas cadeiras, é aqui, né? Nessa região, lombar. Essa dor nas cadeiras, ela não é sua. Eu não fui para a igreja por causa da minha dor de cabeça. Por causa da... Não, ela não é sua. Ela é do diabo. Ela não é sua, ela é do diabo. Então, esse caminho que você está trilhando, que você não é para ficar enfermo, mas acontece uma virose, como alguns têm pego essa virose por aí, algumas situações acontecem, irmão, devolve ela não é sua, continue no caminho. Pai, está doendo, mas eu vou continuar, não faça igual aquela música, a prova está doendo, Jesus, ela me faz chorar. Não, a prova não vai me fazer chorar, porque a alegria do Senhor é a minha força, a alegria dEle é a minha força. Irmãos, eu lembro quando eu era criança e minha mãe falava para mim, filho, lava a louça, e eu dizia, mas eu pensava no meu coração, eu não vou lavar, mas eu ia e lavava aquela louça contra a minha vontade. Eu ficava muito triste, muito chateado em lavar a louça, mas quando eu olhava para minha mãe, ela ficava rindo. Mas num dado momento que eu estava lavando a louça, eu via ela rindo e aquilo me dava força para continuar, porque eu estava assim, rapaz, eu estou trazendo alegria para minha mãe. A alegria do Senhor é a sua força. Agrada-te do Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Agrade ao Senhor. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, fala que o que agrada a Deus é a nossa fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, o contrário é verdadeiro. Com fé tem possibilidades, é certeza que você vai agradar a Deus. Então, irmão, eu estou na caminhada, a prova está querendo me fazer chorar, mas eu vou rir, porque eu vou olhar para o autor e consumador da minha fé, e eu vou dizer, Ele venceu, e eu sou mais que vencedor. Não é que Deus quer que você passe por isso, mas é que você está num mundo tenebroso, está num mundo de dificuldade, está num mundo difícil, circunstâncias vêm, pensamentos vêm, sugestões do inimigo vêm contra você, mas maior é o que está em você do que esses pensamentos que vêm do mundo, que vêm de Satanás. Minha mulher não me abraçou. Como ela não me ama mais? Cresce, irmão. Se fortalece na palavra. Aleluia. Então, quando eu falo do caminho, é não deixar essas coisas transformarem o seu humor, ou mudarem o seu humor, mudarem a sua trajetória. Eu estou andando para cá, rapaz, está difícil. Se eu for por esse caminho aqui, eu chego mais rápido. Você não é chapeuzinho vermelho para mudar a rota, irmão. Cuidado com o lenhador. Não é lenhador não, é quem? Larabachúria, né? Lobo, isso aí, lobo. Ele cortava lenha também. Tô brincando, o lobo. Para você ver, irmão, a historinha como eu conto para as minhas filhas, né?
Na hora que elas falarem assim, o papai falou que era o lenhador, ela vai, enfim, vamos continuar aqui onde nós estamos, tem unção para isso aqui. Aleluia. Então não se deixe transformar por essas circunstâncias, por essas coisas, porque as coisas não é você. Fala para o seu irmão, você não é coisa. Aí fala para ele, quando eu te chamo de coisinha, é uma forma carinhosa, mas você não é. Eu li o Evangelho de João 14, 6 ao 15. Jesus estava dizendo aos seus discípulos que ele era o caminho. O que Jesus estava querendo dizer para os seus discípulos quando ele falou que ele é o caminho? Ele estava querendo dizer o seguinte: ele é o molde, ele é o padrão de comportamento que eles deviam ter. Cristo é o centro, ele é o meu padrão. Quando eu falo que Cristo é o meu padrão, talvez a pessoa que está te liderando, ela não está no padrão totalmente de Cristo, e nem você. Mas você deve seguir aqueles que estão com padrões maiores, que são os seus líderes. Porque através de seguir o padrão maior, você vai conseguir enxergar Cristo. Você mantém o seu olho em Cristo. Mesmo que às vezes te faz chorar, mesmo que às vezes dói, mas a alegria do Senhor vai te dar força para você prosseguir na caminhada. E agradando ao Senhor, Ele vai conceder os desejos do teu coração. E para finalizar, eu estou muito feliz que eu vou terminar antes do tempo. Vou ganhar ele hoje, porque eu sou mais que vencedor. Você se alegra comigo? Porque tem uma feijoada nos esperando. Se ficar boa, eu vou dizer que eu ajudei. Se não ficar boa, eu não vou falar nada. Mas como eu já vos falei, então eu ajudei. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31. Em uma determinada versão, não sei se essa versão vai estar escrito isso, 1 Coríntios 12, 31. Eu falei que Jesus é o caminho, Ele é o molde, Ele é um estilo de vida que eu devo seguir. E olha só que interessante que Paulo fala, no capítulo 12, versículo 1, ele vem falando sobre os dons espirituais, depois vem falando sobre o corpo de Cristo, os membros do corpo de Cristo, que Ele é o cabeça. E no 31 ele diz o seguinte: portanto, desejem intensamente os dons mais úteis. Então desejem os dons espirituais. A começar falando entre vós, em salmos, hinos, cânticos espirituais, e dando graças a Deus por tudo. Tem mais parte nesse versículo, eu só falei uma parte principal para você. E ele continua dizendo: agora, porém, vou lhes mostrar um estilo de vida. Em outra versão fala um caminho, um estilo de vida. Ou seja, ele vai mostrar Jesus, porque no capítulo 13 ele vai falar sobre o amor. Então ele vai falar sobre Jesus. Então eu vou mostrar para você, Paulo dizendo, um caminho de sobremodo excelente, algo poderoso para a sua vida, que é o que? Andar em amor. Nessa caminhada, não é somente, entendo o somente, é você andar em fé. É sempre andar em fé nessa caminhada. Mas a fé, ela vai se tornar atuante e operante na minha e na sua vida, através do amor. E dentro do amor vai estar compreensão, vai estar fidelidade, vai estar domínio próprio. Como você já sabe lá em Gálatas capítulo 5, que vai falar sobre o fruto, no singular, é um fruto só, fruto do Espírito humano, aquilo que você vai frutificar através do quê? Do amor. E quando você frutificar no amor, ele vai se alegrar. E a fé que está em você, ela vai se tornar operante, vai atuar na sua vida, suprindo suas necessidades, te revelando, abrindo os olhos do seu entendimento para você enxergar que você está deitado, repousando sobre a comida, sobre o alimento. Você pode descansar sobre ele. Palavras da salvação para mim e para a sua vida nessa manhã. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Eu tenho certeza que ela encontrou solos aqui desejosos, Pai, que vão cuidar da tua palavra. Obrigado, Espírito Santo.